como é o seu relacionamento com sua sogra. A sogra, o sogro, eles têm interferência no seu relacionamento? Você tem um bom relacionamento com eles? Como é o seu relacionamento hoje com a sua sogra? Quantas piadas a gente escuta falando sobre a sogra? Que a sogra é isso, que a sogra interfere na vida. Mas na realidade não são só piadas. De fato, a gente tem que ter muito cuidado com esse relacionamento, porque não tem como eu me relacionar com alguém e ignorar a existência da mãe ou do pai. Vou incluir aqui o sogro no pacote, mas a gente vê que as pessoas têm muito mais problemas com a sogra. Talvez por essa questão da proteção da mãe, dessa questão que a mãe tem de ser mesmo mais protetora, de ser muito ligada ao filho, e a maioria das vezes é a mulher quem tem alguma dificuldade com a sogra. As reclamações são bem maiores nessa área, com a mulher, com a sogra. Como eu posso melhorar esse relacionamento com o sogro, com a sogra? Porque a gente escolhe o parceiro, a esposa, com quem a gente quer se relacionar, mas a gente não escolhe o sogro e a sogra. Mas a gente tem que lidar com eles também no relacionamento, porque eles estão totalmente ligados a essa pessoa que a gente escolheu. Afinal, essa pessoa só existe pela existência do sogro e da sogra. Eu não teria como conhecer essa pessoa se não fosse esse casal, esse sogro e essa sogra. Então, eles são pessoas importantíssimas, porque eles foram responsáveis em trazer essa pessoa que eu escolhi ao mundo. Então, vamos começar assim, dando essa valorização, esse reconhecimento para essas pessoas. Primeiro ponto, eu quero começar essa questão da sogra bem lá do início. As pessoas, quando estão namorando, são muito influenciadas pela questão da mãe, da sogra, se a família aprova ou não esse relacionamento. Algumas pessoas são impulsionadas justamente por esse patrocínio positivo da mãe, da sogra, da família. A família apoia o relacionamento, então a pessoa dá esse passo para o casamento porque a família apoia. Em outros casos, a família não concorda com aquele relacionamento e mesmo assim a pessoa continua e ela insiste no relacionamento. O que é o ideal? O ideal, nesse caso, é você não deixar que mãe, pai, o sogro, a sogra tenham interferência. Porque o melhor no relacionamento vai ser o melhor para você que vai conviver com o outro. Sempre o pai e a mãe, muito difícil existir um filho que dê algum certo tipo de trabalho e os pais reconheçam que o filho não é fácil. Geralmente, o pai e a mãe vão achar que o filho deles, a filha deles é o melhor e merece o melhor. É óbvio, eles são os pais. Então, eu não posso deixar que essa decisão me influencie. Quantas mães, vou falar aqui mais da mãe, porque a mãe ela tem mesmo essa coisa de se meter, de falar mesmo do relacionamento, de aprovar ou não aprovar. Quantos casais casou com aquela pessoa, resolveu continuar ou investir nesse relacionamento justamente porque a mãe aprovava. Minha mãe não gostava de ninguém que eu me relacionava, mas com essa pessoa a minha mãe gostou, a minha mãe aprovou, então por conta disso eu vou continuar esse relacionamento. Então eu decido pelo casamento, eu decido continuar naquele relacionamento por essa questão de aprovação dos pais. Então isso não pode acontecer. É ótimo quando a família aprova, quando os familiares se dão bem, quando você se dá bem com a família do outro e vice-versa, mas não pode ser esse o motivo. Eu vou me casar porque os meus pais aprovam esse relacionamento. Ou então porque a minha sogra gosta, ou deixou de gostar. Você tem que separar essas opiniões, porque quem vai conviver com o outro é você. Se a sua sogra criou seu marido, se sua sogra criou a sua esposa de um jeito que você não gosta, agora o problema é seu. Você casou, você decidiu. A sua sogra vai cuidar da relação dela de mãe.
Agora, a relação de marido e mulher, você é quem vai ter que cuidar daqui para frente. O primeiro ponto é isso. É quando a gente vai escolher alguém, não deixar que o fato da sogra, de mãe, nada interferir na sua decisão de continuar com essa pessoa. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que quando a gente tem alguma coisa no outro que incomoda a gente, é porque alguma coisa tem dentro de nós relacionada àquela pessoa. Alguma coisa você tem ali que te incomoda. Quando alguém me incomoda, é porque tem alguma coisa dentro de mim. Então a gente tem que aprender a ser inteligente nos relacionamentos. Eu preciso aprender a me relacionar com o outro. Se sua sogra fala alguma coisa, você tem que aprender a não dar ouvidos, no sentido de, mas ela fica reclamando, fica implicando comigo, não gosta de mim. Finge que você não ouviu aquilo, ignora. Imagina se eu pego aquela reclamação da sogra e aí eu levo para o marido, reclamo com o marido. Eu vou aumentando e vou valorizando aquela situação. Ao passo que eu ignoro a postura dela e começo a tratá-la bem, uma hora ela vai entender que eu não estou disputando com ela. Que o que eu quero, que a gente está, na verdade, cuidando da mesma pessoa. Então, a gente tem que aprender a ignorar. É que a gente tem essa coisa de querer ser reativo, né? A sogra falou alguma coisa, o outro falou e você quer retrucar, você quer responder. Deixa a sogra. Uma das coisas que a gente tem que aprender é que a gente tem que honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Isso inclui sogro e a sogra. Ele também é o pai e mãe do seu cônjuge. Então a gente tem que honrar e respeitar. E temos que entender que a gente não tem que mudar o outro. A gente tem que cuidar de nós, cuidar do nosso comportamento, cuidar da nossa postura. E aí sim eu vou refletir no comportamento do outro. Mas minha sogra implica comigo, Silvana. Você não sabe que ela implica com tudo, que ela é chata mesmo. Então você vai aprender a ignorar isso. E a tratá-la de forma também coerente. Quantas vezes no meu período de namoro eu fui visitar minha sogra sem o meu marido? O quanto você cultiva a sua amizade com a sua sogra? O quanto você busca essa harmonia? A gente tem esse costume de reclamar do outro, né? A culpa é do outro, minha sogra é isso, minha sogra é aquilo. Mas o quanto você cultiva a sua amizade com ela? O quanto você busca ser mais íntima da sua sogra, ser mais solícita? Não estou falando essa intimidade no sentido de ser melhores amigos, mas você pode sim estar próximo, mostrar que ela pode contar com você. Quando a gente fala em sogra, a pessoa já até, é isso aí, sogra implica. A gente já pensa logo negativo a respeito da sogra. Então, a gente tem que inverter isso. A gente tem que mostrar para a sogra que a gente quer estar próxima dela. E a mesma coisa a sogra com a nora ou com o genro. Eu não tenho que ter uma postura onde eu vou me gerar um afastamento com essa pessoa. Muito pelo contrário, eu quero estar próximo. Uma outra postura que é muito comum é quando a mulher ganha o bebê, né? E ela, às vezes, quer ir para a casa da mãe, ou a mãe vem para a casa dela. E a gente tem que ter noção que se a sua mãe está ali te ajudando, é a sua mãe. O seu esposo, ele pode ficar desconfortável com a presença da sua mãe ali. Então, tudo tem que ter um equilíbrio. O ideal é que você, assim, não estou desmerecendo, a gente não tem que deixar a ajuda da nossa mãe, mas o ideal é que você cuide, você consiga aprender a cuidar do seu filho, que vocês vivam ali. Na Bíblia já diz que você vai deixar pai e mãe e se unirá à sua mulher. Vocês agora estão formando uma nova família, são vocês, e a prioridade é vocês. Nesse momento, essa é a família, essa é a nova família. Eu não estou dizendo que a gente vai deixar o pai e a mãe, o sogro e a sogra, não.
A gente tem que ter um momento de visitá-los, a gente tem que ter um momento de estar sempre preocupado, de estar sempre ligando, de estar sempre unidos a ele, mas no sentido de que hoje a sua família é você, seu esposo, seus filhos. Essa é a sua prioridade. E se você puder cuidar, sim, se você tiver, às vezes tem situações onde o sogro e a sogra precisam de cuidados. O que é o ideal? A gente poder ter alguém para cuidar deles e não você trazer para dentro da sua casa. Muitas das vezes a mãe ela tem aquela super proteção, principalmente com os homens. E muitos homens que são muito ligados à mãe, quando vão escolher uma esposa, geralmente eles escolhem uma esposa mãe. Geralmente não escolhem uma esposa viril, uma esposa que trabalha, que cuida das coisas, que toma atitude, porque ele não consegue desvincular daquela posição de filho. E isso é muito ruim para todo mundo. A gente tem que ter muito claro com o marido e a mulher essa conversa de que quando a gente casa, a gente tem que viver a nossa vida. A nossa prioridade é a nossa vida de casal. A gente já deixou aquela família com o pai e a mãe. A sua prioridade hoje é você e seu esposo. Então você tem que entender isso. E a gente vai sim continuar tratando eles bem, tratando da melhor forma. Ah, mas eu tento me aproximar, mas ela não aceita, fica distante. Faça a sua parte. A gente não tem controle da vida do outro. A gente não tem como controlar a vida do outro, que o outro vai pensar. Pense que a outra pessoa, ela faz o melhor que ela pode. Pensa isso. O outro, ele não pode fazer mais do que isso por você. Isso é o que ela pode fazer. Ela quer ficar distante, é o máximo que ela pode fazer no momento. Pode ser que um dia ela mude. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode cuidar do nosso comportamento, da gestão das nossas emoções, da gestão da nossa imaginação. E ao passo que eu tenho um problema com a minha sogra e eu fico aumentando esse problema, e aí eu levo isso para o meu marido e fico reclamando da minha sogra e fico reclamando, você fica aumentando o problema, você fica valorizando aquilo. E quando eu fico incomodado com alguém, grava isso. Eu fico escravo daquela pessoa. Nesse momento agora eu fico aqui pensando com raiva do outro, que o outro me fez. Então esquece isso. Tem que aprender a controlar a sua emoção. Se aquela pessoa te incomodou, tenta fazer com que ela não te incomode mais. Tenta fluir esse sentimento, tenta ouvir aquilo e não deixar aquilo afetar a sua emoção. Para que você tenha o foco em você que está me ouvindo. O foco é em mim. Então, cada um tem que cuidar do seu sentimento e do seu comportamento. A gente não tem controle sobre o outro. Então, se a sua sogra te incomoda, você vai continuar tratando da melhor forma. Tem uma frase que eu gosto muito, que inclusive eu aprendi com a minha sogra. Você tem que tratar a sua sogra da mesma forma que você gostaria que seu cônjuge tratasse a sua mãe. Às vezes a pessoa não trata bem a sogra, mas a mãe dela, ela quer que trate bem. Engraçado, né? E eu estava falando da questão de ganhar bebê. Quantas mulheres, para afetar a sogra, ou então aí ela não pode mexer com o filho, né? O cônjuge não vai ser favorável a ela a afetar a mãe. Então, o que ela faz? Ela priva aquela avó de ver os filhos. E isso é uma maldade, porque ela é vó, ela tem esse direito. Agora, a gente tem que se colocar cada um no seu papel. A sogra, ela não pode interferir na educação dos filhos. Como eu ia falando aqui, eu tive, estou falando tive porque, infelizmente, minha sogra hoje é falecida, mas eu tive muito bom relacionamento com ela. Ela me considerava como filha. E
E assim, e ela era sozinha, né? Ela não tinha o esposo, e ela ficava muito na minha casa, muito. E muitas das vezes, Silvana, mas você teve um bom relacionamento, ela tinha você como filha e você não tinha problema? Tinha. Quantas vezes ela já interferiu na questão de educação? Apesar dela ter sido uma mulher incrível, assim, ela tinha muito esse senso. Mas não tem como, é do ser humano, ela é vó. Então, se ela vê alguma coisa que ela desaprove, ela vai falar. E é isso que a gente tem que ter essa compreensão. Cada um está agindo nessa vida conforme o ponto de vista dela, conforme aquilo que tem dentro dela. E quem tem que mudar? Nós é que temos que mudar. Nós é que temos que mudar a nossa postura. Se a sogra é o inferno, deixa ela no canto dela, continue tratando ela bem e tente ignorar. O que não pode é a pessoa que você convive não conseguir romper esse laço com a mãe. Precisa romper. Ao passo que houve o casamento, é necessário romper. Eu conheço várias histórias de casamentos que terminaram por conta do relacionamento com mãe, com sogra, porque esse é o principal. Porque se sua sogra não gosta de você, se ela quer manter a distância, e se você não esquenta com isso, como eu falei aqui, então eu não vou dar importância para isso, porque ao passo que eu dou essa importância, o que acontece comigo? Eu não estou. Eu fico ali pensando na pessoa, ela fica me incomodando, eu fico escravo daquela imaginação, daquele pensamento, eu fico pensando naquele problema. Eu tenho que ter controle da minha ação. Eu não tenho que ficar preocupada com a sogra. E quando puder, busque essa aproximação da melhor forma. Porque o principal, o foco de vocês é a família de vocês. Se formou um novo núcleo e vocês têm que entender isso. Se você ainda não casou, o ideal é que você espere um pouco mais, caso você não tenha para onde ir. Muitas pessoas casam e vão morar na casa, né, da sogra. E geralmente isso dá muito problema. Porque tudo o que não é o comum, que não é próprio do casamento, vai dar problema. Você vai casar, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, você casa e continua morando na casa da sogra, você já está no caminho errado. E em alguns casos é a sogra, que às vezes é sozinha, não tem com quem ficar, é que vem morar com o filho. E isso gera uma dependência. É necessário, quando há o casamento, a gente separar essas coisas. Tanto emocionalmente como financeiramente. Não dá para casar e ficar dependendo de pai e mãe. Tem que romper, é um rompimento. A gente tem que honrar, tem que cuidar, mas não dá para você ir morar junto. Se você vai casar e não tem condição hoje de pagar um aluguel, não tem condição de ter a sua casa, então você espera um pouco mais e planeje melhor essa vida. Se você não tem condição nem mesmo de pagar um aluguel, você vai ter certamente outros problemas financeiros dentro do casamento. Então, o ideal não é nunca morar com a sogra. E se eu moro, o que eu faço? Aí você vai ter que ter muita paciência. Porque se você está na casa dela, imagina, são as regras dela, é a casa dela, você está no espaço dela. E se ela vem morar na sua casa, não tem jeito, uma pessoa diferente dentro da casa do casal muda a rotina, atrapalha. Pode ser a mãe, pode ser quem for, qualquer pessoa. Se a gente recebe uma visita, já muda a rotina. Então, não tem como, essa sogra vai se intrometer, ela vai ver coisas e vai falar, você não vai ter liberdade, não vai ter privacidade. Então, o ideal é não morar. Agora, se você mora, você já sabe que você tá com uma situação atípica do casamento. Então, você vai ter que fazer um esforço extra para conviver com essa sogra. O ideal não é morar com a sogra, não é a sogra morar com você. O ideal é cada um, é o que eu falei, é um novo núcleo familiar, é uma nova família. Tem que deixar, a gente tem que romper. É o que eu falei, quantos homens não rompem com a mãe e fica procurando na esposa uma mãe.
Os homens que são muito afeiçoados, muito apegados à mãe, eles escolhem uma esposa que seja uma boa mãe. E aí os papéis se confundem. E aí o relacionamento fica ruim. Tá vendo que tudo tem ligação? O relacionamento vai ficar ruim, porque ele não vai procurar só uma esposa, ele vai procurar também nela uma mãe. E esse não é o papel da esposa. Tem que separar muito bem. Quando eu sou esposa, eu sou esposa. Eu não sou mãe do meu marido. Eu não posso confundir os papéis. E o homem, ele tem que ser homem, ele tem que ser marido e não um pai. Existe algo que se chama uma relação de transferência. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas existem pessoas que escolhem o par que tenha uma semelhança. A mulher geralmente escolhe alguém que se pareça com o pai e o homem escolhe alguém que se pareça com a mãe. Por isso também esse conflito, porque às vezes você tem muito do que sua sogra tem. Às vezes você tem mais coisas semelhantes a ela do que você imagina. E aí entra esse conflito, é o que eu falei. Se alguém me incomoda, é porque alguma coisa disso que está me incomodando tem dentro de mim. Porque se não tivesse, não ia me incomodar, porque eu não conheço esse algo que me incomoda, como isso ia me incomodar? Então, existem três coisas. Quando a pessoa escolhe o outro só pela semelhança física, essa semelhança física com os pais, geralmente esse relacionamento não vai para frente. Por quê? Eu escolho alguém que tenha a semelhança física com o meu pai, que é uma pessoa que eu gosto muito, só que quando eu vou conviver com outro, eu vejo que não tem nada a ver com meu pai, era só físico. Então, quando é baseado nessa semelhança física, geralmente esse relacionamento não dá certo, há muita decepção. Ah, Silvana, de onde veio isso? Isso é um estudo que veio de, né, quem tem essa teoria é de Freud, e os psicanalistas já fizeram, descobriram essa transferência. O que é? A transferência são três coisas. A primeira é a transferência. Eu transferir para aquela pessoa sentimentos e coisas que eu vivi com o meu pai. E nem sempre esses sentimentos são coisas boas. Porque quando a gente pensa em transferir, a gente pensa só em transferir coisas boas. Até fiz uma entrevista com um casal aqui na semana do Dia dos Namorados, em que o homem era muito romântico, muito carinhoso com a mulher. Quem assistiu, quem quiser conferir, tá salvo lá no feed do Instagram e no YouTube também. E aí eu achei bem interessante que a filha deles entrou na live um pouquinho e ele fez um comentário que tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui. A filha dele, quando foi encontrar um homem, ela não vai aceitar um homem que seja menos carinhoso do que o pai dela. Porque é isso que ela cresceu e viu o tempo todo sendo carinhoso com a esposa, fazendo elogios para ela, elogiando. Como que você acha que uma filha que vê um pai tão carinhoso vai escolher um marido? Um marido grosso? Um marido autoritário? Nunca. Ela tem referência. Ela vai escolher esse marido carinhoso igual era o pai. Isso é uma transferência. Eu transfiro esse sentimento bom que eu tinha com meu pai agora para o meu cônjuge. E é a mesma coisa o homem. O homem busca uma mulher que tenha essas características, onde ele transfere esses sentimentos que ele viveu nessa relação de filho e mãe. E tem uma outra coisa, além da transferência, que é a introjeção, que é a maneira de pensar de outro e a aprovação do outro. Como assim? Eu vou ficar com essa pessoa porque a minha mãe introjetou em mim que essa pessoa é uma pessoa boa para mim. Então, primeiro é a transferência. Eu transfiro um sentimento vivido nas minhas relações com o meu pai para o meu cônjuge. A outra é introjeção, alguma coisa que introjetaram na minha cabeça como se fosse algo perfeito. Olha, quando você for casar, você vai procurar um homem com essas características, minha filha. Isso que vai ser bom para você. Então, alguém introjetou uma ideia na sua cabeça e você cresceu com aquela ideia de que aquele era um homem perfeito, que aquela era a mulher perfeita para você. Aí é uma introjeção. E tem a projeção, que é a imagem que você tem dentro de você.
Você cresce pensando naquela pessoa perfeita, no marido perfeito, na esposa perfeita, e aí você faz aquela projeção daquela pessoa. E aí você quer encontrar uma pessoa com aquelas características. Então são as três coisas: a transferência, a introjeção e a projeção. E tudo isso tem a ver com o quê? Com o que a gente viveu, com o que introjetaram em nós, e geralmente essa relação afetiva vem dos nossos pais. Então, se eu levo toda essa carga, tanto do que eu vivi, do que foi colocado na minha mente, quanto daquilo que eu projetei, que vem dos meus pais, e eu projeto isso no meu cônjuge, e ele faz o mesmo com a família dele, que se o meu marido está vendo em mim algo igual à mãe dele, e ele quer isso, entende que eu também tenho algo em comum com a mãe? Então, isso pode gerar um conflito, porque você tem tanta coisa em comum que você pode não conseguir entender a sua sogra. Então, é interessante a gente também ter esse conhecimento, né, que a psicanálise traz, esse conhecimento mais científico, também para a gente entender as nossas reações, o porquê que a gente é tão parecido, o porquê que eu não consigo gostar da minha sogra, o porquê que eu não consigo entender o outro. Tem essas transferências, tem essa projeção, eu tenho essas ligações. Então, quando eu escolho meu esposo, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem também o contrário. Eu quero encontrar uma esposa que parece com a minha mãe, mas tem algumas coisas que eu não quero. Já viu pessoa falando, homem assim, eu não quero essa mulher, ela é muito autoritária, parece que eu estou vivendo com a minha mãe. Homens viris, porque existem três tipos de homens e três tipos de mulheres de comportamentos. Existe o homem viril, o homem que ele não é viril, ele é assexuado, ele é um homem que ele tem essa ligação com a mãe. E quando ele casar, ele vai procurar uma mulher que seja viril, uma mulher que comande, uma mulher que seja mais mãe, que vai também ajudar a dar ordens. E que isso que a gente está precisando desmistificar, mudar, porque esses relacionamentos é que vêm ao longo da história gerando problemas nas famílias, gerando divórcios, porque as pessoas esqueceram os seus papéis. Homem tem que ser o papel de homem, de dar proteção, de ser viril, de ter força no relacionamento. E a mulher ela tem que ser sensível, ela tem que deixar o homem ter a atitude dele. As mulheres foram criadas hoje, a maioria, para ser uma mulher viril. Nessa coisa da mulher ter essa independência, dessa coisa da mulher querer os direitos iguais, buscou-se isso e a mulher conseguiu o seu espaço. Só que junto com esse espaço, a gente também virou essa mulher viril. E o que fazer? A gente tem que... A mulher viril, geralmente, ela quer também ter o controle de tudo. Ela quer comandar, ela quer ter o controle sobre o homem, ela quer o controle da família. Então, essa é a maior dificuldade. Essa é a maior dificuldade da mulher viril. Então, a gente tem que fazer o quê? Tá, Silvana, eu me identifico com isso. Eu sou uma mulher viril, eu também sou, tá? E assim, e o que a gente tem que fazer? Deixar o homem ser homem. Sair um pouco do controle. A gente quer controlar tudo, mas a gente tem que entender, tomar consciência desse papel e deixar eles terem atitudes de homem. Porque senão você vai acabar tomando esse controle e deixando de fazer o papel de esposa. Aí vira esse papel meio de mãe, esse papel meio de mandona, esse papel meio de que quero comandar tudo, e não é esse o papel da mulher. Então a gente tem que buscar ser mais feminina, mais calma mesmo, mais feminina e deixar que eles tomem atitude. Eu sei que muita coisa a gente consegue fazer sozinha. Vou dar um exemplo básico aqui. Queimou uma lâmpada. Hoje, eu sei, eu pego uma escada ali, eu mesmo troco. Mas que tal pedir para o homem trocar essa lâmpada? Sabe aquelas coisas que você pode fazer, mas que seria interessante você pedir? Você pedir para o homem, deixar ele fazer a cortesia? Eles se sentem o papel deles de homem quando eles fazem isso. Eles querem sentir que a gente precisa deles. Eles precisam sentir isso, que eles são úteis.
E muitas das vezes a gente reclama, meu marido não faz isso, não faz aquilo, mas é a gente que não deixa esse espaço para eles fazer. Tudo começa em nós, tudo começa na nossa atitude, tudo começa na nossa mudança. Quando eu mudo o comportamento do outro. Imagine ação e reação. Você tem que começar a mudar a sua atitude e sair um pouco do controle. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. E não estou dizendo para você deixar de ser uma mulher independente. A gente pode sim ter a nossa independência, ter o nosso dinheiro, porque foi assim. É assim que as mulheres novas estão sendo criadas, né? Você não vai depender de homem, você não vai precisar pedir dinheiro para homem, você precisa trabalhar, minha filha, e é assim que as meninas estão sendo criadas. Só que está virando uma confusão e é um movimento que está destruindo a imagem do pai. Existem vários desenhos animados que destroem já para as crianças a imagem do pai. Peppa, que é um desenho super infantil que você acha que não tem maldade, mas o tempo todo a Peppa fica falando papai bobinho. Tinha aquele outro do dinossauro, né, que falava não é mamãe, sempre desmerecendo a figura do pai. De um tempo para cá, onde que essa valorização da mulher, só que a mulher está assumindo um papel que não é dela. E os homens estão ficando homens mais fracos, homens que não estão assumindo o papel deles. Aí vai desencadear vários outros problemas. É um problema financeiro, é um problema de postura de pai com o filho. Os filhos não estão tendo exemplo desse pai viril, que também é importante, como você vê a geração de meninas. É exatamente isso que eu estou colocando. Então, a gente não tem que colocar para as meninas que elas não tenham que trabalhar, não. A gente tem que estimular, todo mundo hoje tem esse direito, mas a gente tem que estimular essa coisa da menina ser menina, da gente ser também frágil. Qual é o problema de ser frágil? Qual é o problema? As mulheres, elas são as influenciadoras, elas têm influência sobre o homem, mas de forma doce, de forma suave, de forma feminina, delicada. E a gente não tem que comandar tudo. Aí você vê a mulher reclamando, nossa, mas eu faço coisa demais, eu trabalho fora, eu cuido do filho, eu arrumo casa, eu cuido de tudo e meu marido não ajuda. Uhum. Porque você está permitindo isso. Você está permitindo que seja assim. Se você trabalha, ou mesmo que não trabalhe, qual é o problema do homem ajudar em casa? Ele tem que ajudar. Ele tem que ajudar na criação dos filhos, pode ajudar sim nas tarefas de casa. Agora, o homem tem que ser homem e assumir as responsabilidades dele. Isso começa ao sair de casa. Quando a gente decide pelo casamento, tem que haver esse rompimento de pai e mãe. Porque agora é uma nova família, é um novo núcleo familiar. Então, eu tenho que respeitar minha sogra, meu sogro, mas eu tenho que agora entender que eu tenho que romper esse vínculo de pai e mãe. Não dá para você viver na casa do pai e da mãe. Tem gente, eu já vi casos de casais reclamando, mas todo domingo ela fica o dia inteiro na casa da mãe dela, só quer ficar na casa da mãe dela. Outros casais que, como eu falei, a esposa ganhou o bebê e a sogra se instalou dentro de casa, passou mais de mês lá dentro e começou a criar conflito para o casal. Então a gente tem que saber romper esse vínculo, porque agora vocês são a família, vocês são a nova família. Então tem que saber romper com isso e fazer o seu papel de esposa, deixar com que o homem faça o papel dele de esposo, de marido e romper. Mas meu marido ainda está muito ligado à mãe. Então você vai ter que conversar com ele. O ideal é que os casais conversassem sobre isso antes do casamento e que isso ficasse bem alinhado.
Mas se já está casado, se já está no relacionamento e seu esposo, sua esposa não consegue romper com esse vínculo, vocês vão ter que conversar entre vocês. Porque há essa necessidade de romper. Vocês agora têm que fazer o papel de vocês. Até porque, como eu falei aqui antes, vocês estão sendo exemplos também para os filhos de vocês. Qual o exemplo de pai e mãe que vocês estão dando para o filho? Qual é o exemplo? Se vocês não conseguem desvincular ainda dos pais de vocês, então é uma nova fase, é uma nova fase. Tem que ter esse rompimento. Tudo que acontecer com o sogro e com a sogra, falou tal coisa e eu me incomodei. Você não tem que tentar mudar os sogros e sogra. Você não tem que mudar o outro, porque eles estão no direito deles. Eles são as pessoas que estão fazendo o melhor deles. É o que eles têm condição de dar naquele momento, é isso. Você tem que respeitar e trabalhar o seu emocional. Faz cara de paisagem. Falou alguma coisa que você não gostou? Faz cara de paisagem, deixa aquilo para lá. E se for alguma coisa relevante que vai afetar mesmo o relacionamento, conversa com o seu cônjuge. Não gostei de tal coisa, não gostei disso, daquele comportamento. E não aceito isso. Conversa e solta. Não vai ficar escravo daquela situação. Porque não existe, na nossa mente, o que existe? O agora. Se eu ficar aqui agora pensando no problema da sogra, que ela não gosta de mim, que ela não sei o quê, que ela falou isso, eu vou ficar aqui sofrendo, escravo. Ela conseguiu o que ela queria, porque ela falou algo que te magoou e você está aí sofrendo, perdendo o seu tempo pensando no que sua sogra está fazendo ou deixando de fazer. Então, cuide da vida de vocês. Deixa, se a sogra não gostou, você vai continuar tratando bem. Você vai continuar tratando bem. Quem de vocês busca essa relação estreita com a sogra? Eu quero aqui desafiar vocês. Quem é que já foi visitar a sogra sem o seu esposo, sem o seu namorado? Quem aqui foi buscar essa amizade com a sogra? Então, vamos parar de ficar acusando o outro, culpando o outro. A gente também tem que fazer a nossa parte. A nossa sogra tem que ver que a gente não é inimigo, muito pelo contrário. Agora, não tem que ter essa aproximação exagerada. Tem até aquele ditado, né, que você tem que morar nem tão longe da sogra que ela não venha de mala e nem tão perto que ela venha de chinelo. É um ditado aí bem conhecido, mas que faz sentido. Nem pode ter aquela proximidade exagerada de morar junto na casa da sogra ou a sogra morar com você. Tem que ter essa separação para não misturar as relações. E também morar muito longe e a pessoa vir passar muito tempo, como eu falei, já vi várias situações aqui da sogra meio que ir morar na casa por causa do netinho que nasceu. Essa parte de neto, gente, ela é muito delicada. Quantas mulheres usam isso contra a sogra? Agora ela não vai ver, eu não deixo ver, não deixo pegar. Eu já vivi isso na minha família. Então a gente tem que respeitar. Ela é a mãe do seu esposo, é a mãe da sua esposa, você vai respeitar. Agora, tem que ter cada um o seu espaço para que possa conviver bem. É isso, faz a sua parte. Pensa, vamos também agora nos colocar no lugar do outro, né? Nos colocar no lugar do outro. Não é fácil também, para quem é mãe, tentar imaginar, eu ainda não estou nessa fase, né? É difícil pensar de você ver a sua filha, o seu filho casado, você vai sentir saudade, você vai sentir falta. Não é uma coisa muito fácil de lidar mesmo. E dependendo de como a forma com que essa sogra, a criação que ela teve e a ligação que ela tem com esse filho, às vezes é difícil para ela. Então você tem que pensar em você. Volta o foco aqui. De novo, vou falar isso várias vezes. Para você, quem muda é você. Quem pode ter o controle de não ficar chateado com isso é você. Se a sogra está incomodada, se a sogra está com saudade, você vai visitar, você vai dar atenção, mas você não pode fazer mais do que isso.
Tem que saber separar as coisas. Vocês hoje formam uma nova família. Vocês são prioridade. O seu marido é prioridade na sua vida e você tem que ser na vida dele. E não a mãe mais. A mãe e o pai têm o seu lugar. Ela não é mais prioridade. A prioridade são vocês. E da mesma forma a gente tem que ser com filho e filha. Às vezes a gente quer achar que a gente ama mais, eu amo mais os meus filhos do que meu marido. Como assim? Só que o filho, ele tem que ter um lugar diferente na nossa vida do que o marido. Um dia os filhos vão crescer, os filhos vão cuidar da vida deles e vai sobrar você e seu esposo, você e sua esposa. E qual é o relacionamento que vocês estão cultivando? Vocês são a prioridade um do outro. Vocês formaram essa nova família para viver em unidade, sendo únicos, buscando essa intimidade, o mesmo propósito. Quando a gente vive em unidade, veja, unidade, são únicos. Vocês são a prioridade um do outro, porque vocês dividem essa vida comum, e não os filhos. Ao passo que a gente fica muito grudado assim, né? Muito envolvido com, ai, meu filho. Você é o próximo a fazer um filho limitado lá na frente. Quando for para o casamento, vai ter dificuldade, vai buscar uma mãe, vai fazer essa transferência que eu expliquei aqui. Então, a gente tem que ter essa consciência de que o filho a gente está educando para ele dar os passos dele no futuro. E a gente tem que ter esse mesmo respeito e carinho com a nossa sogra, com o nosso sogro. E se eles implicam. Olha, eu conheço tanta história de sogra. Sogra que não foi no casamento, sogra que era contra mesmo. Então, assim, eu já tenho muitas histórias, assim, eu sei que tem sogra que não é fácil. Mas tenta compreender o lado da pessoa. Cada um reage nessa vida conforme aquilo, o conhecimento que tem dentro dela, as histórias que ela viveu, o que tem dentro dela. Então, ela vai reagir conforme o ponto de vista dela. A gente não tem que tentar mudar o outro. A gente não tem controle sobre a vida do outro. Mas eu posso mudar a minha atitude diante das situações. Veja, toda situação que acontece conosco, toda situação, o que acontece representa 10%. Os outros 90% é como eu reajo a ele. Como eu reajo a essa situação? Você pode escolher. Nesses 90%, como você escolhe reagir? Você vai dar atenção para aquilo, vai aumentar aquela situação, vai levar para casa, vai reclamar com o marido, vai brigar com a sogra. Você resolve deixar isso para lá. E o contrário, tratar essa sogra bem, tratar o sogro bem. A gente que decide. 90% da situação é a sua responsabilidade. E aí? O que você decide fazer com essa situação que você está vivendo? É a sua responsabilidade, a sua escolha. 10% é o fato, aconteceu. Ah, minha sogra não gosta de mim e me xingou, quer ficar distante. Ok. Agora 90% é o que eu vou fazer com isso. Eu posso escolher brigar com ela, brigar com meu marido por causa disso, falar mal da minha sogra, sair falando mal da sogra para todo mundo, ou eu posso me comportar diferente. Tudo bem, ela quer ficar distante, ela vai ficar, eu vou continuar tratando ela do mesmo jeito, tratando bem, como se fosse a minha mãe. Trate a sua sogra como você gostaria que tratasse a sua mãe. É isso. E busque essa proximidade. Eu tenho certeza que ao passo que você busca, ao passo que você trata ela com carinho, ela vai retribuir isso uma hora de alguma forma. Então, a gente tem que parar com essa piada, né, de que sogra, parar com isso, porque isso já é uma crença. Todo mundo já tem essa crença de sogra. Então, você já vai com essa resistência para o relacionamento. E não tem como você fugir disso. A sogra também faz parte do relacionamento, da convivência. Como você acha que seu esposo, sua esposa gostaria de ver você tratando a mãe dele? É isso que você tem que pensar. Então, trate bem.
e ajude, caso sua esposa, seu marido não consiga se desligar do pai e da mãe, ajude essa pessoa o quanto antes a fazer esse desligamento, porque isso vai gerar problema entre vocês. O pior não é nem a sogra. Todo mundo falando da sogra, o pior não é a sogra. O pior é seu esposo ou sua esposa que não consegue desgrudar da mãe, que não consegue desgrudar do pai e fica ali naquela relação onde não entendeu ainda que o casamento é um rompimento, é uma nova fase e que agora vocês precisam viver um para o outro. Vocês são a prioridade. Então tem que romper esse relacionamento pai e mãe. Eu tenho que romper e daqui para frente viver agora a nova família, porque é realmente necessário. Isso é uma das questões que a gente está enfrentando e que reflete em todo o relacionamento. E isso começa nesse rompimento com sogra, porque quem que deixa, quem que cria a mulher viril? São os novos pais, as novas mães que acham que a mulher agora tem que ser independente, tem que ser uma mulher responsável, viril e cuidar de tudo, mas o fato de ser independente não significa que a mulher tenha que perder a sua essência. A gente tem que deixar que o homem seja homem. E isso é nas pequenas atitudes. Comece a observar o seu comportamento, as coisas que você não deixa o seu marido cuidar, que você não deixa o seu marido fazer, deixa ele tomar mais decisões, ele tomar mais atitudes, porque isso é o papel do homem. E ao passo que a gente fica querendo controlar tudo, fazer tudo, a gente começa a perder a nossa essência e a gente atrapalha o papel do homem dentro do relacionamento. O principal, o centro de qualquer relacionamento é a gente cuidar de nós. Como a gente reage às situações, como eu vou reagir às situações, como eu vou fazer com as coisas que acontecem. O problema não é a sogra, porque os desafios do relacionamento, os desafios da vida, eles terão a todo momento. A crise, por exemplo, o que é a crise? A crise não é uma coisa ruim. A crise é para testar o quanto eu sou forte, como eu vou reagir àquela situação. A diferença é como eu vou reagir diante das situações. Se a sogra tem um comportamento diferente, ou se a sogra não gosta de você, deixa a sogra no cantinho dela. Ela está fazendo o que ela pode. Isso é o que ela pode, com a consciência que ela tem. E não tente mudar a sogra, não tente mudar o pai e a mãe. A gente tem que respeitar quem eles são. Agora, a gente pode mudar o nosso comportamento e o nosso sentimento diante daquela situação. Então, um grande beijo, até o nosso próximo vídeo. Um beijo!